Você já ouviu alguém dizer: "Ah, essa dívida é pequena, não vai fazer diferença"? Pode ser uma parcela de R$ 50, um empréstimo rápido de R$ 200, um rotativo do cartão porque foi só esse mês. À primeira vista, essas dívidas parecem inofensivas, fáceis de pagar, algo que não vai atrapalhar sua vida. Mas a verdade é que são exatamente esses pequenos débitos que, acumulados e somados aos juros, se transformam em um peso enorme. É como uma bola de neve que começa do tamanho de uma pedrinha, mas que, rolando montanha abaixo, ganha força até se tornar incontrolável. O problema é que a mente humana tem uma tendência a subestimar valores pequenos. Você olha para uma parcela baixa e pensa: "Isso eu dou conta, cabe no bolso". Mas quando esse raciocínio se repete 5, 10, 20 vezes, o resultado é um orçamento comprometido, onde quase todo o salário vai embora em parcelas aparentemente baratas. E, pior, muitas dessas dívidas vêm acompanhadas de juros que, em poucos meses, multiplicam o valor inicial. Esse padrão é silencioso porque não causa alarme imediato. Ninguém perde o sono por causa de uma parcela de R$ 30. Mas quando essas parcelas se acumulam, junto com atrasos e encargos, o que era insignificante se transforma em uma avalanche financeira. É nesse ponto que você percebe como uma dívida tão pequena se tornou um problema tão grande. A resposta está no efeito bola de neve. Neste vídeo, vamos mostrar por que subestimar pequenas dívidas é um erro tão perigoso, como juros transformam R$ 50 em R$ 500 em poucos meses e quais são os sinais de alerta de que essa bola de neve já começou a rolar na sua vida. Mais importante, você vai aprender estratégias práticas para identificar esses débitos, controlar o crescimento deles, principalmente, se proteger de cair nessa armadilha outra vez. Se você já chegou ao fim do mês sentindo que não sobra nada porque sempre existe uma parcela esperando, ou se já se surpreendeu ao perceber que deve mais do que imaginava, este conteúdo é para você. Porque a verdadeira armadilha não são apenas as dívidas grandes, são as pequenas, que parecem leves, mas carregam o poder de arruinar seu futuro financeiro se não forem tratadas a tempo. O maior perigo das pequenas dívidas é que elas não parecem perigosas. Quando alguém faz uma compra parcelada em R$ 30 ou pega um empréstimo rápido de R$ 200, a sensação é de que esse valor é insignificante, de que não vai atrapalhar o orçamento. E é justamente essa falsa leveza que abre caminho para a bola de neve. A mente humana tende a desvalorizar quantias menores. É o famoso "isso não vai pesar no bolso". O problema é que, quando esse pensamento se repete várias vezes, os pequenos valores deixam de ser pequenos e se transformam em um compromisso pesado que drena o salário mês após mês. Esse comportamento é alimentado pela cultura do parcelamento no Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo as pessoas parcelam tanto quanto aqui. O cartão de crédito e o crediário se tornaram parte do dia a dia, e frases como "só R$ 50 por mês" ou "cabe no bolso" fazem parecer que não existe problema. Só que cada uma dessas parcelas ocupa um pedaço da sua renda futura. Quando você soma 5, 10, 15 compromissos parcelados, percebe que o salário chega praticamente todo comprometido antes mesmo de cair na conta. A falsa sensação de leveza se transforma em um peso enorme. O aspecto psicológico também desempenha um papel importante. Como ninguém perde o sono por causa de uma parcela de R$ 20 ou R$ 30, essas dívidas acabam ficando fora do radar. Elas não despertam o mesmo senso de urgência de um boleto de aluguel ou de um financiamento de carro. É como se o cérebro criasse uma hierarquia: isso é importante, isso eu posso ignorar por enquanto. Só que esse "por enquanto" vira um acúmulo silencioso que cresce com o tempo. E tem mais, muitas vezes, essas pequenas dívidas não são vistas nem como dívida, mas como parte da rotina. A assinatura do streaming, o parcelamento do tênis, a taxa esquecida do banco, o cartão de crédito pago no mínimo. Tudo parece tão natural que você sequer percebe que, no fundo, está amarrando o futuro a compromissos que não deveria carregar. É como se cada dívida fosse apenas um fio fino preso ao tornozelo. Sozinho, não atrapalha, mas quando você se dá conta, há dezenas de fios puxando você para trás. Essa normalização é um dos grandes perigos. Como quase todo mundo ao redor faz a mesma coisa, cria-se a ideia de que não tem problema. O amigo parcela, o vizinho parcela, a família parcela. Então você pensa,
Se todo mundo faz, deve ser normal. Mas o que é normal não significa que é saudável. A cultura do parcelamento transforma pequenos débitos em um estilo de vida, e esse estilo de vida tem um preço alto. O resultado é previsível: no fim do mês, sobra pouco ou nada. E a cada imprevisto, o aperto aumenta, porque não há espaço no orçamento. Esse é o efeito de subestimar pequenas dívidas. Você não sente o impacto imediato, mas sente o peso acumulado. O perigo está justamente na falta de percepção. É como caminhar em um terreno que vai afundando aos poucos. Quando você percebe, já está atolado até os joelhos. Reconhecer essa ilusão é o primeiro passo para se proteger. Pequenas dívidas nunca são apenas pequenas. Elas são sementes que, quando ignoradas, germinam e se transformam em árvores difíceis de arrancar. E enquanto você acreditar que elas não fazem diferença, continuará alimentando o ciclo que prende milhões de pessoas no endividamento silencioso. Se as pequenas dívidas parecem leves no começo, o efeito bola de neve mostra o quanto elas podem se transformar em um problema esmagador. Imagine uma bola de neve rolando montanha abaixo. Ela começa pequena, quase inofensiva, mas, a cada volta, ganha mais peso, mais velocidade e mais força. Até que chega um ponto em que ninguém consegue segurá-la. É exatamente isso que acontece com os débitos inofensivos quando entram no jogo dos juros e dos atrasos. O primeiro ponto a entender é o poder dos juros compostos. Enquanto no mundo dos investimentos eles trabalham a seu favor, nas dívidas eles se tornam seus maiores inimigos. Uma dívida de R$ 100 esquecida por alguns meses pode facilmente se transformar em R$ 500, simplesmente porque os juros acumulam não apenas sobre o valor original, mas sobre os juros anteriores. Isso cria um efeito multiplicador silencioso. O que parecia pequeno cresce em ritmo acelerado, sem que você perceba o tamanho do problema até ser tarde demais. O cartão de crédito é o maior exemplo desse efeito. Muitas pessoas acreditam que pagar o mínimo da fatura é uma solução para ganhar tempo. Mas, na prática, o mínimo mantém você preso no rotativo, onde os juros podem ultrapassar 300% ao ano. Isso significa que uma compra de R$ 200, parcelada ou atrasada, pode se transformar em milhares de reais em pouco tempo. É a armadilha perfeita. Você pensa que está administrando, mas, na verdade, está alimentando a bola de neve. O mesmo acontece com pequenos atrasos em boletos ou empréstimos. O valor da multa parece irrelevante no início, 2% aqui, 3% ali. Mas, quando somado a juros diários, o impacto cresce de forma assustadora. E como muitas pessoas lidam com várias dívidas ao mesmo tempo, acabam pagando o que parece mais urgente empurrando os outros débitos para depois. Esse rolar para frente só aumenta a bola de neve, porque cada atraso soma novas camadas de juros. O ciclo se forma assim: atraso, juros, nova parcela maior, mais atraso, mais juros. Uma linha de tempo que parece interminável. O perigo é que o cérebro tende a ignorar o crescimento, focando apenas no valor inicial. Você continua pensando, era só R$ 50, mesmo quando já deve R$ 300. Essa desconexão entre percepção e realidade é o que torna o efeito tão devastador. Existem milhares de relatos parecidos. Era só R$ 100 no cartão, mas virou R$ 1.000 em menos de 6 meses. Ou, peguei R$ 500 emprestados e já paguei R$ 2.000, mas ainda devo. Essas histórias não são exceção, são regra quando se trata de pequenas dívidas que entram no círculo vicioso dos juros. O efeito bola de neve é invisível porque acontece aos poucos. Você não sente o impacto de imediato. É como ganhar peso: ninguém engorda 20 quilos de um dia para o outro, mas, quando percebe, já está em um ponto difícil de reverter. Com dívidas, é igual. O crescimento é gradual, mais constante, e quanto mais você demora para agir, mais pesada fica a bola que você terá que empurrar. Esse mecanismo é tão cruel que muitas pessoas acabam se acostumando a viver em dívida. Elas já não acreditam que é possível sair do buraco. E quando perdem a esperança, deixam de lutar, aceitando a bola de neve como parte da vida. Mas essa é a maior armadilha de todas: acreditar que não há saída. Porque existe saída, mas ela exige reconhecer o problema cedo e mudar a forma de lidar com essas dívidas antes que elas atinjam proporções insustentáveis.
O efeito bola de neve mostra que não existe dívida pequena. Toda dívida tem potencial de crescer e se tornar insuportável. É por isso que subestimar os pequenos débitos é tão perigoso. Eles são como faíscas em uma floresta seca, basta uma descuidada para que virem um incêndio. O segredo é aprender a apagar cada faísca antes que a chama se espalhe. Agora que você já entendeu como as pequenas dívidas crescem e se transformam em uma bola de neve, precisamos falar sobre os sinais que mostram quando esse problema já deixou de ser inofensivo. Muitas vezes, a pessoa só percebe quando o peso já está insuportável, mas existem sinais claros que, se observados cedo, permitem interromper o processo antes que a situação se torne um pesadelo. Quando você precisa escolher qual conta pagar, esse é um dos sinais mais evidentes. Se você recebe seu salário e precisa decidir entre pagar a conta de luz ou quitar a fatura do cartão, significa que sua renda já não cobre todos os compromissos assumidos. Isso não acontece de uma hora para outra, mas é o resultado de várias pequenas dívidas que se acumularam ao longo do tempo. O simples ato de escolher já mostra que o orçamento está em colapso. 2. Quando você paga apenas o mínimo do cartão ou começa a rolar boletos, outro sinal de alerta é quando o pagamento deixa de ser integral e vira apenas parcial. O cartão de crédito é o principal vilão aqui. Pagar o mínimo parece uma solução rápida, mas na prática é um convite para os juros transformarem sua dívida em algo quase impagável. Da mesma forma, quando você começa a empurrar boletos para frente, pagando apenas uma parte ou negociando prazos curtos, está sinalizando que perdeu o controle sobre o fluxo do seu dinheiro. 3. Quando você perde a noção do total devido, muita gente sabe quanto deve em uma conta, mas não tem clareza do valor total das dívidas. Isso acontece porque elas estão espalhadas: cartão, empréstimo, carnê, financiamento. Quando você não consegue mais responder com precisão à pergunta "quanto eu devo hoje?", é porque o problema já cresceu além do que sua mente consegue administrar. Essa falta de clareza cria uma sensação de descontrole que alimenta ainda mais a ansiedade financeira. 4. O impacto no seu nome e no crédito. Pequenos atrasos podem parecer inofensivos, mas logo se transformam em registros de inadimplência. Quando seu nome vai parar em serviços de proteção ao crédito, como SPC ou Serasa, até as portas para renegociações ficam mais difíceis. Além disso, sua pontuação de crédito despenca, o que significa que, mesmo quando conseguir acesso a crédito novamente, será com taxas muito mais altas. É como carregar um peso invisível que acompanha cada tentativa de recomeçar. 5. Quando os imprevistos viram tragédias financeiras, outro sinal de alerta é quando qualquer pequeno imprevisto, uma consulta médica, um reparo no carro, um aumento na conta de energia, se torna um problema enorme, simplesmente porque você não tem margem para absorver esses choques. Isso mostra que todas as suas finanças estão comprometidas com dívidas, e não há espaço para lidar com a vida real. 6. O impacto emocional e psicológico, a ansiedade constante, o medo de atender ligações de cobrança, a dificuldade para dormir pensando nas contas. Esses sintomas são sinais claros de que as dívidas já deixaram de ser pequenas. Quando sua mente está sobrecarregada com preocupações financeiras, significa que o problema já extrapolou os números e está afetando sua qualidade de vida. Exercício prático: listar todas as dívidas. Uma forma simples de identificar a bola de neve é colocar todas as dívidas no papel, mesmo as menores. Escreva: valor devido, taxa de juros, prazo e situação atual. Muitas vezes, apenas esse exercício já abre os olhos, porque você percebe que aquelas parcelinhas baratas, somadas, representam uma quantia enorme. A clareza é o primeiro passo para retomar o controle. A importância de não ignorar os sinais. Ignorar os sinais de alerta é como ver uma rachadura em uma parede e fingir que nada está acontecendo. No começo, a rachadura parece pequena, mas se não for tratada, pode comprometer a estrutura da casa inteira. Com as dívidas, acontece o mesmo. Pequenas falhas ignoradas levam ao colapso financeiro. Quanto antes você reconhecer que os sinais estão presentes, mais fácil será reverter o problema. No fundo, esses sinais não aparecem para assustar você, mas para chamar sua atenção. Eles são como alarmes que tocam para avisar que está na hora de mudar de rota. E quando você aprende a ouvir esses alarmes, consegue interromper a bola de neve antes que ela desça a montanha. Reconhecer os sinais é assumir o poder de mudar. É admitir que, sim, a situação exige atenção,
mas que ainda existe tempo para agir. Cada alerta é uma oportunidade de corrigir o curso, reorganizar as prioridades e construir um novo caminho para suas finanças. Porque, no fim das contas, a bola de neve só cresce quando você finge que ela não existe. As pequenas dívidas parecem leves, quase invisíveis. Uma parcela de R$ 30, um empréstimo rápido de R$ 200, um atraso de R$ 50. Tudo isso soa inofensivo no começo, mas você já percebeu ao longo deste vídeo que são justamente essas quantias que têm o poder de aprisionar sua vida financeira. O peso das grandes dívidas é evidente, todos sentem, mas o das pequenas é traiçoeiro, porque se acumula em silêncio, escondido entre justificativas como "não vai fazer diferença" ou "eu pago depois". É assim que nasce a bola de neve que tantos brasileiros carregam sem perceber. A mensagem que fica é clara: não existe dívida pequena. Toda dívida tem potencial de crescimento quando encontra espaço para juros, atrasos e desorganização. O que diferencia quem afunda de quem se liberta não é a renda, mas a capacidade de perceber os sinais de alerta e agir rápido. Listar tudo o que você deve, cortar o hábito de rolar boletos, evitar pagar apenas o mínimo do cartão e, principalmente, interromper o ciclo de parcelamentos são passos concretos que podem trazer alívio imediato. E lembre-se, você não precisa resolver tudo de uma vez. O caminho não é feito de grandes saltos, mas de pequenos passos consistentes.